Existe um eixo que se chama acolhimento. É uma dúvida que principalmente nós temos recebido do atendimento fraterno, da evangelização infanto-juvenil, quando somos procurados por famílias, alguns também até trouxeram o caso para casa, já em vários níveis, né? Profissionais aqui que estão da área de saúde recebem esses casos. Então, nós vamos conversar com esse eixo. Perguntas a respeito de acolhimento, atendimento, a família de pessoas nas mais diferentes famílias e alguém que se encontre com as dificuldades do transtorno do espectro autista ou semelhante ao mesmo. Se você já quiser falar um pouco sobre isso, como vocês fazem lá nas sociedades esse acolhimento, como que as pessoas, eu já vi que eles entram em contato por WhatsApp, tem uma equipe, como é que as pessoas procuram a casa, como é que é o atendimento fraterno, tem uma equipe de evangelização, vocês têm evangelização, como é feito isso lá na sociedade de vocês? Um pouquinho dessa área. Muito bem, essa é uma questão assim muito importante, claro. A nossa casa é uma casa bem pequena, sempre foi, com atividades espíritas bem simples e básicas. Então, como eu tinha comentado antes, eu pessoalmente fui me envolvendo na área mediúnica desde há muitos anos. Então, a tarefa de desobsessão, ela sempre foi algo prevalente ao longo desses, só no Rio de Janeiro, 25 anos. Na verdade, já 28. E aí, o que acontece? Atendimento fraterno, ele antes da pandemia, ele era realizado por umas poucas pessoas, entre colaboradores, médiuns e algumas delas médicas. Mas não é uma casa de muito movimento nesse sentido, como nós temos em tantos lugares do Brasil. Estudo sempre foi um objetivo nosso, estudo doutrinário espírita, mas reuniões mediúnicas, brincando um pouquinho, de manhã, de tarde, de noite, no sentido de criarmos como que espaços para as atividades poderem ajudar. Não é? Há uma demanda que autismo é um aspecto, mas são um leque amplo de questões humanas a serem beneficiadas. Então, eu não posso dizer para vocês que a nossa pequena instituição, ela é um exemplo de atendimento fraterno. Tivemos, inclusive, períodos que nós não tínhamos estas pessoas voluntárias para funcionarem, para beneficiar os casos que procuravam. Um dos aspectos é porque no bairro de Copacabana nós temos uma dúzia de centros. Então nós temos alternativas. E pensando de um certo modo, as atividades mediúnicas nossas não são comuns. Então nós fomos dando uma prioridade para um trabalho que pouquíssimas instituições realizam, nos preocupando menos com a maneira deles entrarem. Muito bem, veio a pandemia, e a pandemia criou dificuldades para uma grande, boa parte dos centros espíritas no mundo inteiro. Isolamento social, lockdown, não permitindo a convivência dos trabalhadores e destes com a comunidade. Então nós estamos vivendo agora uma hora de retomada,
Uns já estão mais adiantados, outros menos. Então, esse é um aspecto. O outro que eu queria ressaltar na nossa questão, no nosso tema, é que vários dos colaboradores são médicos. Vários. E aí o que acontece? Os casos chegam, vamos dizer, por nós mesmos. Sem uma estrutura de centro espírita, de acolhimento, aberta para facilitar para todo mundo. Por quê? Porque já há uma facilidade pela maneira de cada um se colocar à disposição para receber os pedidos. Eu vou dizer para vocês, só esses minutinhos aqui, eu já tenho inúmeros casos para levar ou vou receber mensagens pelo WhatsApp para em algum momento cuidar com as equipes lá. Então, o que acontece? Criou-se como que outras ferramentas de contato, de entrosamento, graças a Deus, para facilitar que nós conheçamos os casos e aí nós vamos fazendo toda uma triagem, procurando sempre priorizar os casos mais graves. Isso é uma coisa. Outra coisa é que os meios eletrônicos nos permitem também, por exemplo, reuniões mediúnicas online nós não temos, elas são presenciais. Eu até tenho uma entre mim e uma médium nos Estados Unidos, de ótima condição, toda segunda-feira pela manhã. E nós só atendemos, desculpe a expressão, muvuca, envolvendo catástrofes. Uma médium e um dialogador. O que acontece? Uma outra questão. Além da desobsessão, que é presencial, nós, adaptando-nos por causa da pandemia, criamos a fluidoterapia, que era presencial, mas nós tivemos que fechar em Copacabana durante aquele tempo. E aí, nos adaptando, mantivemos a fluido infantil e agora tem crianças e trabalhadores de 6 países. Isso é bom? Claro que é. São espíritas brasileiros ou portugueses, ou do Uruguai, da Argentina, ou brasileiros nos Estados Unidos, que frequentam. E aí os casos podem ser de qualquer lugar do mundo, compatíveis com aquele horário, quintas-feiras, às 3 da tarde. Era esse horário em Copacabana. A pandemia agora nos levou para, pela plataforma Zoom, estarmos todos juntos. Então temos ali 45 pessoas, entre crianças e jovens, seus pais, seus avós, participando da reunião. E nessa reunião, a espiritualidade amiga conhece todos os casos, visita todos eles onde estejam, presenciais, entre aspas, na reunião, ou mesmo que estejam numa atividade terapêutica, num outro endereço qualquer, são crianças conhecidas da espiritualidade. E enquanto eu faço a prece, que é uma prece nos moldes daquela prece pela humanidade, na fluido infantil é uma prece fundamentalmente para as crianças. Só que além das crianças como que inscritas naturalmente no projeto, as nossas preces incluem, por exemplo, as crianças e jovens sofrendo no mundo inteiro. Então, espíritos de uma elevação, de uma preocupação ampla, estão conosco. E aí nós estamos cuidando de países da África, de vítimas de crianças e jovens pela guerra na Ucrânia. Mais recentemente, porque só recentemente soubemos, o drama das tribos Yanomamis em Roraima. O que acontece agora em termos de Turquia e Síria.
São pelo menos 2.600 crianças que morreram nos escombros. Aquelas que vocês veem nas imagens impactantes de salvamentos, infelizmente são minoria, mas são, tudo importa. E nós vamos estendendo. Vejam como é possível nós ampliarmos os horizontes dos benefícios das reuniões espíritas. Porque preces e irradiações são pensamentos e sentimentos de qualidade. Individual, ou como Kardec examinou, prece coletiva, é da codificação. Qual é a ideia? Doação fluídica incondicional, no sentido de entregar nas mãos de Jesus, dos demais benfeitores todos da humanidade, o que eles durante 40 minutos estão fazendo pelo mundo inteiro, mas claro, com ênfase quanto aos casos que nos chegam. Destes casos de crianças que nós cuidamos, por exemplo, nas quintas-feiras, nós damos preferência às crianças e jovens que já receberam o tratamento da desobsessão. Por quê? Porque não havendo mais tanta entidade, tantos contextos de sofrimento no entorno, na ambiência espiritual de cada caso, o tratamento fluídico, magnético, a água, a própria pomada que nós vamos entregando por aí, tudo isso tem um efeito maior, porque o universo dos espíritos que estão sofrendo ou cobrando dívidas kármicas forma uma carapaça que evita que o bom fluido da equipe desencarnada, mais da equipe encarnada, faça o melhor efeito. Então tem alguns detalhes que são assim técnicos, mas tudo muito simples, muito óbvio até. Então, quando vocês falam em atendimento fraterno, acolhimento fraterno, eu penso que talvez vocês tenham muito mais motivos para vocês se estruturarem e organizarem cada uma das casas como fazer isto da melhor maneira, priorizando o fundamental, que é a afetividade, o sentimento dos envolvidos, o sentido do acolhimento, do diálogo, de você, como em tudo na vida, escutar. Por exemplo, em depressão, lembrando que se vocês querem algo só para o que já seria tão importante, a questão do TEA é uma coisa, mas o mundo tem muitos outros dramas e talvez não seja necessário você construir uma equipe só para o autismo, mas é muito válido. Você pode construir mais equipes preparadas para você atender todas as demandas. Por que uma ideação suicida vai ficar esperando a vez, se você já tem uma equipe que vai ajudar adultos e crianças com o espectro, com ideação suicida, como o nosso colega comentou pela manhã? O problema está com eles também. Então, queridos, é uma questão de vocês, com os dirigentes da casa, irem preparando equipes para o acolhimento. Mas lembrando que não adianta só o acolhimento se a casa não tem equipes devidamente estruturadas para você recomendar, seja a desobsessão, o passe, a fluidoterapia presencial, que agora vem sendo novamente possível. O que era a fluidoterapia antes da pandemia? Os pacientes adultos, segundas de noite, os pacientes crianças ou jovenzinhos ou bebês congênitos, por exemplo, quintas-feiras à tarde. Equipes um pouco diferentes, mas alguns integrantes nas duas, eu era um deles. Então, de tal maneira que a criança, o jovem, o adulto, segunda ou quinta, eles se deitam
em macas, camas, em lugar próprio para isso. Mas aí depende da instituição da área física, de você adaptar uma mesma sala, ambiente, para mais de uma atividade, em dias, horários diferentes. Mas quem pode selecionar como que um lugar só para fluidoterapia, para o magnetismo auxiliar, eu às vezes gosto de falar, mas às vezes não falo, magnetismo de cura, magnetismo terapêutico, que às vezes dá ideia de uma coisa, né? Mas entendendo o valor e a simplicidade, você usa o termo que você quiser. Então, a ideia qual é? Eles vão se deitar e nessa fluidoterapia, cansei de ver isso, trabalham pessoas com mediunidade, sem mediunidade. As pessoas sem mediunidade vão doar o quê? O seu amor, a sua boa vontade, o seu fluido biológico, o seu fluido espiritual. Lembrando que em termos de fluidos, né, de magnetismo, você pode pensar desde o mineral ao espiritual. Leia-se, mineral, vegetal, animal, humano e espiritual. Toda vez que um passista encarnado está trabalhando, vai fluido vital dele, do magnetismo dele, e também vai o fluido espiritual, porque ele é espírito. Fora o fluido espiritual de um amigo espiritual benfeitor desencarnado. Ou seja, tudo de bom. Então, é sempre preferível a fluidoterapia presencial. Havendo dificuldade ou impedimento, é maravilhoso também o outro trabalho. Mas o presencial, você tem mais como que proximidade para que esse magnetismo atue. Lembra dos ímãs? Quando você era criança e brincava com eles, invertia os lados, tinha repulsão e atração? Quanto mais perto, mais magnetismo vai funcionar. Mas a prece é um magnetismo que vai a distâncias imensas, do outro lugar do planeta. Tanto quanto pode vir a oração de outras humanidades, pela humanidade sofredora da Terra, a convite do Cristo. Então existem muitas coisas que os nossos olhos limitadinhos não alcançam. Por isso que é importante o estudo, os encontros, importante ventilar coisas que às vezes uma pessoa ou outra não tinha escutado. Procurar estudar melhor, aprofundar e ir adiante. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que o movimento espírita em 1 século e meio cresceu, desenvolveu várias atividades altamente proveitosas. O que nós precisamos? Ampliar, multiplicar, mas não só. Nós precisamos aprofundar o nível das reuniões, sem nenhuma, exigência extraordinária, mas uma coisa natural da lei de progresso, que está em tudo, está nisso também. Então, quando eu comentava hoje cedo, em relação às casas espíritas, e você poder realizar e oferecer benefícios, as reuniões mediúnicas, elas têm aqueles níveis que eu comentei, mas só no nível da desobsessão tem vários subníveis. Assim como vocês viram o nosso colega falando dos níveis do autismo, dependendo dos quadros, né? Há um progresso das reuniões mediúnicas ao longo do tempo. Por isso eu comentava cedo que a reunião este ano é de um padrão. Daqui a 5 anos não pode ser o mesmo. Claro que as questões elementares e básicas, sim, porque nós não vamos abrir mão de certas coisas fundamentais, mas nós temos que estudar. Quando eu comentava
sobre a realidade espiritual da Terra, se os médiuns, trabalhadores, dirigentes não conhecem o mundo, não vai haver o melhor resultado, porque as equipes não vão procurar. Posso contar? Assim, ó, eu diria assim, entre irmãos e amigos, a coisa é muito mais séria do que os espíritas pensam. Por exemplo, suicídio. É preciso acolhê-los. Por exemplo, uma vez, eu olho muito as notícias e anoto tudo. Tudo que for relevante, eu tento incluir na programação dos atendimentos. E aí, eu moro na Barra da Tijuca, num determinado dia, um senhor, a sua empresa faliu. Morava na Barra. Chegou em casa, a mulher dormia, ele mata a mulher a tiros. 2 filhos. Ele mata os 2 filhos a tiros. Um deles estava ainda com vida, ele abre aquela cerca protetora e joga os 2 para baixo. 10 andares. E se joga e morre. Falei, gente, o desespero da esposa e dos filhos. E vocês pensam que isso é eventual no mundo? E aí o que nós fizemos? Vamos resgatar todos. Primeiro veio uma criança. Nesse caso não foi por efeito de campo, porque quando o número de vítimas é muito maior, é a melhor solução. E aí eu fiz questão de acolher um de cada vez, mas todos na mesma reunião, que para esse caso de família deve ter durado 30, 35 minutos. Conversei, entre aspas, com os 2 pequenos, acolhendo um sofrimento horroroso, encaminhados por espíritos até ligados ao catolicismo, freirinhas lindas que nos dão assistência, cuidados pelo diálogo e pela oração e pela mãozinha estendida. Por quê? Perispírito todo destruído. Se não bastassem os tiros, a queda e o politraumatismo. E nós só entregamos para a espiritualidade elevada depois de o perispírito completamente refeito. Por quê? Temos a ideoplastia e somos nós que temos o fluido magnético. E aí o resultado é muito bonitinho de se ver. Cuidamos de um primeiro, cuidamos do outro, buscamos a senhora. Olha, a senhora tinha um ressentimento. Eu vou usar essa palavra para não usar a outra. E conversa, diálogo, sabe? Anjos dando cobertura, eu poderia dizer. Mas talvez eu esteja exagerando na palavra tão bonita que é o seu significado, a palavra anjo. E nós precisávamos que ela, num certo momento, adormecesse para ser levada, mas foi muito carinhosamente acolhida e houve todo um diálogo antes. E aí eu pensava, o que eu faço com o marido? Quem provocou? Aí eu falei, vamos ajudá-lo também. Sabe-se lá o desespero desse homem, dentro da ignorância dele. Fazer isto porque a empresa faliu e o manter visão de dificuldades financeiras nunca foi motivo para nada disso. Aliás, não existe motivo para isso. Enfim, vamos vê-lo. E aí não foi fácil de encontrá-lo. Ele estava,
na vizinhança das trevas profundas e o abismo, no sentido da fronteira, mas buscamos. E aí conversamos com ele, foi difícil trazê-lo e dialogar, mas ele teve que adormecer em seguida, acalmá-lo para adormecê-lo e ser levado, sabe, para um empreendimento que vai demandar muito tempo pelas questões kármicas que ele adquiriu ali. Enfim, quando eu me preparava para encerrar, para ver outros casos de uma lista que não é pequena de cada reunião, a médium disse assim, pera lá, Sérgio, eu estou vendo a boca do vulcão. Conheço. Então ela sabe, porque ela também conhece, é uma médium médica de família e comunidade, uma médium muito preparada, trabalha comigo há pelo menos 20 anos, e ela já viu esse lugar muitas vezes, em questões complexas. Eu falei, é? Então eu já sei o que é para fazer, por experiência prévia. E aí eu tenho que prepará-la para que ela esteja blindada para descer. Uma coisa é ver de cima, outra coisa é sintonizar. Porque quando ela diz isso, ela sabe, o mundo maior sabe, o que eles querem, graças a Deus, é também o que nós queremos, por trabalho conjunto há um bom tempo. E aí, o que é? São criaturas abissais, lamento, que mentalizam, pensam, se dedicam em equipe, com liderança, para promover suicídio, para promover guerra, para promover assassinatos e outros atos deliberados, outros atos que confrontam-se claramente com as leis de Deus. Eu falei, o que acontece? Essa criatura inspirou esse pai, lá de baixo, do âmago da Terra, do magma do planeta. Vejam isso. O poder mental de criaturas que antes foram expulsas de Sírios. Existe um princípio da solidariedade entre os mundos. Daí os degredos. Quem não podia mais ficar em Sírios foram degredados para a Capela. Milhares de anos depois, os degredados de Capela vieram para cá. E numa outra ideia de transição, como todas aquelas, os degredados daqui já estão saindo há muito tempo. Desde que eu conheci estas coisas, eu tenho visto e acompanhado períodos expulsivos, velocidade de escape. O que é isso? O movimento espírita ainda não conhece. O que é velocidade de escape? É uma velocidade que você cria 12 quilômetros por segundo. E o que você colocar nesse campo vai embora da Terra. Olha isso. Curioso, não é? Então, queridos, o que acontece? Certos espíritos não podem mais ficar. Promotores de suicídios e de guerras, todos somos até hoje vítimas de tudo isso. Por despreparo, por ignorância, por limitações morais, não é? Mas o tempo é outro. Em que sentido? Não se pode mais deixar. Não sou eu que digo. São eles. E aí o que acontece? A médium desce, supervisionada, porque o ambiente lá embaixo é insuportável. Vocês não têm ideia. Então desce uma equipe para protegê-la, para chegar mais perto de onde está a criatura. São dragões do mal. Vocês desculpem falar disso, mas é preciso conhecer.
Há um livro chamado da FEB. Eu acabei com o Júlio fazendo a revisão ortográfica. O prefácio é de meu pai. É um livro altamente aconselhável. Universo e Vida, de Áureo, que é Pascal. Lindo livro. E há um capítulo chamado O Poder das Trevas. Leiam isto. Não digo melhor, mas tão bom quanto artigo de reformador de 2012, Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. Depois eu mando tudinho. E aí o que é? É uma peça escrita, literária, que dá uma ideia para nós de que mundo é este. Então, há uma ideia de que há já uma migração para fora. Seja o nome que vá ter o planeta Chupão, como o Chico dizia, planeta X, Quiron, não importa o nome. Importa é a sequência do processo evolutivo visto de longe ou de cima. E a relação entre a solidariedade entre os mundos. Então, essa é uma ideia. E aí a criatura acopla na médium por proximidade, por sintonia. E uma médium que sabe que isso é um sacrifício, por causa do teor vibratório da criatura. E aí ela vem, na verdade a entidade, sabe, querendo, é uma manifestação diferente, para lidar com esses espíritos só com experiência. Vivência, leitura, preparo, coragem, boa vontade, mas tudo sob a supervisão do alto, do mais alto que eu conheço. E aí então fica incorporado na médium. Por isso que existe psicofonia, que o médium só fala, mas existe incorporação. Não quer usar o termo, não tem problema. Acha que não é conveniente doutrinariamente, não tem problema. Mas incorporação o que é? É o fato de que o corpo inteiro do médium sofre os efeitos da manifestação. De tal maneira, então, que tudo isso é muito bem administrado e a criatura é enviada para fora. Porque se ela permanece mais 1 ano ou 2, quantos novos casos de suicídio equivalentes a todo esse drama dessa família? Quanto tempo vai levar, como no mundo inteiro há tantos casos, para se harmonizar contextos assim? Quanto período da erraticidade? Quantas novas vidas? Quantos projetos? Quanto esforço, dedicação, trabalho de equipes para que tudo isso acabe como que entrando numa região de harmonia? Se deixar, é compromisso nosso. Vai deixar por quê? Vão continuar vivos? Vão. Espiritualmente, tanto quanto antes. Nada demais, apenas não podem mais ficar aqui. Então vão ficar em algum lugar. Vamos dizer, comentando, ai do mundo que os está recebendo, tanto quanto ai da terra quando recebeu a escória de Capela a escória de Sírios. Tudo isso existe. E os cristos planetários conhecem tudo de transmigração. Claro. E eles sabem os períodos. Nós não estudamos história, geofísica e aspectos da geografia propriamente e da evolução das espécies. Tudo tem etapas. E nós estamos numa etapa muito delicada, talvez a mais delicada de todas. Uma outra ideia da fluidoterapia é a ideia de que quando o paciente deita na maca, funciona um médium sem mediunidade ostensiva, só com mediunidade sutil, intuição, mas o que eles têm? Todos têm magnetismo útil. Mas quando é uma médium com condições de psicofonia,
não que vá falar a entidade. Normalmente nas nossas reuniões, nas fluidos, as entidades permanecem em silêncio, não conversam com o paciente, não conversam com os demais da equipe, até para agilizar. E aí então, algumas médiums, como aquela também de que desce depois que fala da boca do vulcão, incorpora a entidade A, a entidade B, a entidade C, dependendo na mesma reunião de casos diferentes ou reuniões diferentes quando um espírito está mais presente e outro menos. Entendem? Essa diversidade, entende? O mundo maior está debruçado sobre nós. Só não vê quem não quer. Querem ver uma coisa linda além da questão dos suicídios? Então, vocês entenderam por que nós temos que olhar? Porque a boca do vulcão não é nem a médium que vai olhar, espiar para ver o que vê. São eles que mostram. Moça, vem cá. Eles não levam para que ela veja, eles tiram o véu. É um véu mental fluídico, possibilitando a identificação. Porque já sabem pela experiência do grupo que nós vamos cuidar devidamente. Então, este é um aspecto interessante para nós. Então, acolhimento fraterno vai variar muito de instituição para instituição, das pessoas que hoje são os trabalhadores devotados a esse aspecto tão lindo da casa espírita, que é uma maneira das pessoas chegarem à doutrina espírita pela dor ou pela curiosidade. E aí você vai conversar com os pais, às vezes você vai conversar com o próprio paciente, você vai orientar para a evangelização, você vai orientar para o tratamento, você vai orientar para o trabalho público doutrinário, porque nas palestras você vai falar de reencarnação, para quem apenas ouviu de longe falar. E tudo isto é uma cultura que nós temos que oferecer ao mundo do melhor modo que nós pudermos. Então, por enquanto... Um segundo aspecto, aproveitando que nós temos aqui representantes de vários casos, você já falou um pouco, mas pode, eu sei que você tem muito conhecimento, fale mais do magnetismo e da fluidoterapia nesses casos de histeria e nesses casos complexos. Eu já vi alguns vídeos, você cita alguma coisa nesse sentido, da importância do magnetismo no perispírito, da importância do preparo magnético das pessoas, do uso, sobre o magnetismo e a fluidoterapia. Muito bem, meus amigos, veja só. Uma lembrança. Quando nós falamos de magnetismo na casa espírita, nós estamos, com Kardec, Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Todas as casas espíritas deveriam estudar o tema, preparar equipes, porque somos um planeta hospital. É verdade verdadeira que o objetivo principal da casa espírita, dos seus trabalhadores, é a divulgação da doutrina espírita. E com Emmanuel nós nos lembramos, pela palavra, mas muito mais pelo exemplo, que muitas vezes é deixado de lado dentro de uma incoerência, uma ambivalência. As pessoas às vezes são umas no centro espírita, são outras em casa, no trabalho, na rua. Enfim, então é importante nós
entendermos o quanto o estudo do magnetismo é importante, porque uma boa parte dos que nos visitam na casa espírita, procuram as instituições no mundo inteiro, vêm em busca de socorro. Porque o sofrimento está em toda parte. Se não está hoje, houve ontem, haverá amanhã, provas e expiações, é para todo mundo, ou é para quase todo mundo. Ah, eu nunca tive nada. Ah, é? Espere. Não é? Porque aqueles que já se livraram das questões que motivam, questões kármicas, a nível físico, a nível moral, a nível espiritual, a nível mental, já não estão aqui, não reencarnam mais. Ou reencarnam para ajudar. São os espíritos superiores, são os espíritos bondosos, benévolos, que vão buscando novas vestimentas para melhorar um pouco a situação tão séria da humanidade. Então, nós precisamos das reuniões que trabalhem o sofrimento humano. O esclarecimento pelo trabalho público pode ir muito em seus efeitos, para muitos que visitam a instituição. Mas como nós temos doentes por todo lado e uma medicina que, apesar de ter progredido muito, uma medicina convencional, acadêmica, muito próspera, ainda assim ela é uma medicina dos efeitos. É uma medicina farmacológica, remédio para isso, remédio para aquilo. E as causas? Quem procura? Nós procuramos, como médicos, a causa de uma cefaleia, que é uma dor de cabeça. Pode ser uma coisa banal, que um analgésico resolve, ela não volte mais, porque era alguma coisa tensional, de uma influência até oculta qualquer, passageira. Mas são 80 causas de cefaleia. E se você procurar todas, pode não encontrar nenhuma. E aí eu tenho uma cefaleia que é chamada de essencial. Ela existe e eu não sei a causa. Não é enxaqueca, não é arterite temporal, não é uma malformação arteriovenosa cerebral, não é isso, não é isso, não é aquilo. E o médico investiga. Então, as essenciais são aquelas em que a medicina não encontra causa. Não encontrando causa, procura do outro lado. E às vezes até sem uma procura para questões sintomáticas mais banais e muito comuns, o passe, a água fluidificada, a prece, o convite a pertencer a um grupo de evangelização, assistir ao trabalho público, muitas vezes já é algo que ajuda a reduzir os sintomas ou até a terminar com eles. Mas o mundo tem milhões e milhões de pessoas precisando de ajuda. Então, se existe uma importância da casa espírita, é porque hoje ela é como que um posto de saúde. Não que esse seja o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é o conhecimento da doutrina espírita. Mas nós não podemos fazer de conta ou sermos insensíveis quanto ao sofrimento da humanidade. No dia a dia de qualquer cidade do mundo. Então, a medicina acadêmica pode muito, mas nós temos recursos espirituais. Eu não comentei de manhã que se você entra no site do PubMed, do NIH, e você coloca Spirituality num lugar só de medicina, tem gente bacana no mundo inteiro trabalhando essas coisas. Ou seja, querem ver? Se você colocar as seguintes palavras: forgiveness, perdão; prayer, gratitude, gratidão; oração,
perdão, coloquem. Eu deixo com vocês o site. Vocês vão ter uma surpresa linda, porque até a medicina acadêmica, graças a Deus, está como que vivendo, como que uma antevisão de uma medicina logo ali adiante, que será muito ampliada e que trará as questões espirituais todas como estas virtudes do espírito imortal, algumas que eu acabei de citar. Tudo isso é terapêutico. Então, se você pensa em autoconhecimento, que é um caminho da reforma íntima, da educação dos sentimentos, da educação moral, o que acontece? Como fazer isto? Querem ver que coisa linda? Gratidão e medicina. Se você, à noite, antes de dormir, fazendo ou não uma oração de despedida do dia, você pensa naquele dia, a quem você vai agradecer? Agradeça a vizinha que quando você foi na porta ao lado pedir um tempero para completar uma coisa na cozinha, ela te ofereceu de boa vontade. Você estava correndo no trânsito do Rio de Janeiro e sem precisar buzinar, alguém te cedeu o lugar e você chegou a tempo no seu compromisso. Agradeça a família que você tem, a criança que melhorou da febre alta. Agradeça, agradeça, agradeça. Quando você faz isso, você muda o mundo. Você muda você. Você muda o cérebro. Você muda a psicosfera. Você se aproxima dos benfeitores espirituais. Gratidão, claro que legítima, e não apenas a palavra formulada, a palavra sentida. Isso é medicina. Tudo, absolutamente tudo que Jesus propôs, evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, as epístolas dos apóstolos, Atos dos Apóstolos com Lucas e Paulo, o Apocalipse de João, todo o Novo Testamento é Jesus. E ele precisa ser estudado. Ah, mas eu já li todo o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ótimo. Então você estudou o Sermão da Montanha, que aliás é uma síntese cósmica do Evangelho. As bem-aventuranças, não é? Mas isto é a parte que Allan Kardec precisava, na companhia daqueles espíritos da codificação, trazer à humanidade. Mas o Evangelho do Cristo é muito além daquilo. E nós estamos precisando conhecer. Ah, mas eu gosto muito de física quântica. Até eu gosto também, mas procure Jesus, sinta o Cristo, conheça os versículos com a visão espiritual e não com a mera questão intelectual da situação. Enfim, nós estávamos procurando lembrar que tudo isso tem a ver com o magnetismo. Querem ver? Há uma mensagem de Mesmer na Revista Espírita. Quem é o pai do magnetismo, não é ele? E aí você vai ver Mesmer dizendo, de todos os magnetismos, é ele quem fala do mineral, do vegetal, do animal, do humano e espiritual. Sabe o que ele diz depois? Mas tem um outro que ele diz assim, que é um cordial da alma, é a prece.